Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre corrupção, essa palavra que é tão usada no dia a dia político, e eu quero pensar um pouco sobre o que significa realmente corrupção. Vamos refletir um pouco. Eu vou defender nesse vídeo que corrupção não é nem boa nem ruim. Ela pode ser boa ou pode ser ruim de acordo com o que estiver acontecendo, de acordo com as pessoas envolvidas ou de acordo com o conceito que você tem de corrupção. É um conceito propositalmente confuso, e eu quero dizer aqui que corrupção deveria ser, né, o que ela é realmente, que é você vender os seus princípios. É você receber dinheiro em troca de uma coisa que você sabe que é errada. Corrupção, em última instância, é a corrupção do coração do homem, é um conceito que vem da Bíblia. Não é esse conceito do Código Penal, nem do noticiário político. E se o Estado, de forma safada, gosta de supostamente ter o monopólio das virtudes e sair na frente da guerra vocabular, como ele faz em todas as áreas, é claro que ele vai usar o conceito de corrupção a seu favor. De modo que as pessoas pensem que se corromper é discordar do Estado. Vamos fazer uma análise de guerra política aqui. Tem muita coisa para ser aprovada no Congresso, não tem? Pois é, prisão após a segunda instância, reformas. Vamos supor que você usasse os 20 bilhões que o Bolsonaro gastou naquela MP para comprar vacina e distribuísse esse dinheiro para os 594 congressistas. Daria uma propina de 33 milhões 670 mil reais para cada um dos deputados e senadores. Tá? Imediatamente tudo seria aprovado. Olha que economia gigantesca, inclusive de tempo, que você estaria fazendo. Mas não, por causa de um nominalismo tolo, a pessoa se recusa. Não, eu prefiro fazer o jogo político sujo e psicopático e no final nem conseguir nada. Claro que eu estou falando aqui hipoteticamente, conceitualmente. Não estou dizendo para o Bolsonaro fazer isso, porque é uma guerra. Isso é muito arriscado, tá? Mas eu convido vocês a pensarem a respeito. As MPs do Bolsonaro caducaram quase todas. Vamos supor que precisa de um remédio para uma criança. Aí a Anvisa não autoriza importar, como ela gosta de fazer. Você suborna o fiscal e consegue trazer. Olha que maravilha, é uma saída menos pior. Claro que seria melhor que nós não estivéssemos numa guerra ou num país socialista como o Brasil. E a gente não precisasse fazer isso, mas neste caso, os sims justificam sim os meios, pois os meios são inofensivos a não ser ao Estado e aos seus tiranos. Mas o Estado é uma organização criminosa, ele não possui dignidade. A corrupção é uma opção humana, muitas vezes, uma opção mais empática. É uma forma de você trazer o agente estatal à consciência, para que ele pense com a própria cabeça sobre o que ele está fazendo. É como se um lojista, na quarentena, fosse tomar cerveja com o fiscal do Dória, dando risada da cara dele. Pronto, o agente saiu daquela alienação. Agora, claro que a corrupção também pode ser prejudicial, quando ela atinge um inocente, quando ela ocorre em âmbito privado, no caso de sabotagem, ou para ser conivente com o crime, a gente tem que ter noção do que é certo e do que é errado, independente do que o Estado fale. E o conceito de corrupção é jogado de um lado para o outro para fazerem as pessoas trabalharem em prol do Estado como cães adestrados, e é isso que esse vídeo quer desfazer. A corrupção pode ser sim muito positiva. Corrupção pode ser utilizada em âmbito policial, político, midiático, etc. A corrupção, no sentido mais original da palavra, vem da Bíblia, como eu disse. Mas hoje em dia é um termo bastante vago, de propósito para confundir as pessoas, deixando-as sem saber contra o que elas estão lutando. Mas então vamos aqui a mais uns exemplos da boa corrupção. Questão lá do policial rodoviário, que vai perseguir as pessoas atrás de taxa de licenciamento, né? As pessoas que estão indo atrás aí dos contrabandistas, né? As pessoas que praticam descaminho de produtos. A violência contra esse tipo de policial seria o mais correto. Mas o que seria menos pior em uma situação assim? Você pagar uma propina e seguir viagem em vez de ter os seus produtos roubados. Tá? Nesse caso, a corrupção seria muito positiva. O policial, por exemplo, que ousasse desobedecer Hitler, tá? Na época do nazismo, que salvasse um judeu em troca de uma quantia de dinheiro, isso não seria muito menos pior do que levar a criança para o campo de concentração? Né? Seria um policial corrupto, é claro. Tá? Aqui no Brasil não existe perseguição a judeus, mas existem outros tipos de corrupção, outros tipos de violência, tá? Como o que está acontecendo aí nessa quarentena.
Outro exemplo, o que é melhor, você manter a sua empresa funcionando e produzindo nessa quarentena, garantindo o emprego dos seus funcionários e o seu bem-estar, ou vocês perderem tudo para fazer cumprir a ordem do senhor João Dória, né? Mas um corno alienado vai querer inverter valores e dizer que não é assim que se resolvem as coisas. Como é que se resolve então? Dando a bunda? Se eu atirar no fiscal, eu sou preso. Mas o povo tem vocação para gado e acha que certo é enfiar o rabo entre as pernas. Então, dentre essas opções, o que seria menos pior, muitas vezes é a corrupção, sim. Pessoal, o país que mais pune corruptos é a Coreia do Norte. Lá, se você ajudar alguém a fugir daquela ditadura aprisionante, você pode ser morto por traição, tá? E se você recebesse, fosse um soldado coreano, e você recebesse pelo risco que você estaria correndo ajudando uma pessoa a fugir, você seria corrupto, tá? Você seria contra essa corrupção também? E os corruptos que ajudam cristãos na China a levarem a Bíblia para lá? São corruptos também. Talvez eles recebem uma parte para poder se arriscar e deixar a Bíblia entrar. Você vai ser a favor de quem? Então não interessa o nome que o Estado dê, mas sim o ato que é praticado na fonte. Agora é lógico que esse STF que impõe ideologia de gênero, confinamento, que solta latrocidas, vai ser o que vai te condenar por corrupção se você não estiver do lado dele, né? E soltar os corruptos amigos, é lógico. Ainda que seja uma corrupção voltada a algo positivo, mas o positivismo estatal está acima disso na cabeça das pessoas e essa cortina de fumaça continua reinando. Eu prefiro que o político gaste o dinheiro de impostos com viagem, né, com prostitutas, com o que ele quiser, menos com alienação em escolas, por exemplo. E falar isso hoje em dia, as pessoas acham uma coisa de outro mundo. Corrupção é o que permite que empresários possam continuar empreendendo, trazendo produtos para as pessoas. É uma forma de driblar os entraves burocráticos estatais. Algumas pessoas que lesaram o Estado são decentes. São pessoas que estão pegando de volta o que foi roubado delas. Então o Estado tem o monopólio do crime, tem o monopólio da lei e da violência. O Estado decide quem manda armado, o Estado decide o que é certo e o que é errado, e você vai engolir isso de porcos de Brasília, psicopatas? Em vez de ficar falando em corrupção, por que você não deixa de ser roubado? Fica com dinheiro para você. Assuma as consequências dos seus erros e acertos com o seu dinheiro, diminuindo o tamanho do Estado no mínimo. A margem para a corrupção também diminui. Qual a diferença de um aumento para o judiciário para um desvio de verba? Aumento de funcionalismo e até pior, né? Porque valores são maiores e cria uma obrigação permanente. Tudo com áreas de legalidade. Então quem defende a verdadeira corrupção é a esquerda, é quem defende o Estado. Se você quer que o Estado administre a sua vida e o seu dinheiro, você não pode reclamar de corrupção, não. Então não adianta falar, ai, tá defendendo corrupto. Pelo contrário, eu aqui nesse vídeo, eu quero tirar o dinheiro dos corruptos. Eu quero divulgar isso, tá? Eu quero tirar o dinheiro dos corruptos antes que ele pratique a corrupção, ou antes que ele se torne um corrupto. Eu quero matar ele de fome. Não adianta encher o bolso de pilantra, entendeu? De dinheiro e depois ficar enxugando gelo com operação policial. Nós vamos falar mais de corrupção em âmbito político. A pessoa pode dizer assim para mim, não, mas defender de certa forma a corrupção, como você está fazendo, pode atrair pessoas para a política que vão pensar no próprio interesse financeiro, como se isso já não acontecesse, né? Mas aí elas não vão ligar nem mesmo para a liberdade que você defende no canal. Mas isso é mentira. Porque os políticos tidos como honestos, entre aspas, como por exemplo o Jean Willis, como por exemplo o Cabo Daciolo, né? Esses políticos tidos como honestos, o PSOL mesmo é todo honesto, muitas vezes. Tem muita gente lá que não tem processo por corrupção. Ele é bom por causa disso? Ele é o pior de todos. Eu prefiro o Maluf. A pior coisa que um político pode ser é socialista, não corrupto. A partir do momento que o dinheiro saiu do bolso das pessoas, não importa muito o que ele vai fazer com o dinheiro, não. A gente tem que diferenciar também o que é peculato e corrupção. Peculato é a retirada ilegal dos cofres do Estado. Corrupção na lei é um termo genérico que o Estado chama de vantagem indevida. Vantagem indevida também pode ser qualquer coisa. O agente estatal que receba para fazer algo bom, ainda que contra a lei, pode ser até justo que ele receba algo, inclusive, pelo risco que ele estaria correndo, como eu falei aqui no vídeo.
Ah, mas eu vi o ministro do transporte asfaltando. Isso não é nem 5% do orçamento. A maioria são concessões, tá? Eu já provei aqui em outros vídeos, rapidinho, de improviso, que 90% do dinheiro do Estado é dinheiro jogado no lixo. Então, obviamente, isso não é desculpa. Aí o político vai dizer que não é corrupto, vai continuar defendendo essa bandeira anticorrupção, vai continuar cometendo as maiores atrocidades socialistas, tá? Coisas como escola pública, escola dirigida totalmente pelo Estado, são exemplos claros disso. Esses políticos do Nordeste são os que mais falam em corrupção e são os mais socialistas. O Barroso do STF era uma espécie de expoente contra a corrupção em um certo período lá, tá? Ele pode não vender sentenças tão diretamente, mas dentro da máquina socialista brasileira, ele tem um escritório de advocacia, tá? Ele dá um parecer a favor do DPVAT e já ganha uns 3 milhões com isso. Ser corrupto pra quê? Tá? Ele nem precisa. Sérgio Moro, lembram dele? É o rei da combate à corrupção e, obviamente, o rei do estatismo, o rei do socialismo. Olha quem é esse cara hoje. Vocês vão colocar outra pessoa no futuro aí no lugar do que foi o Sérgio Moro? Ah, não é corrupto, mas cobra 700 mil de empresa privada para dar consultoria para o Odebrecht. Vocês lembram do Deltan Dallagnol, defensor de lockdown, de censura, tudo isso? Queria um fundo, né, para Lava Jato de 2 bilhões administrado por eles, né, a título de combater a corrupção. Essa indústria do combate à corrupção não termina. Esse discurso também não termina. Então, quando você fica focando em corrupção, você está sendo usado pelo Estado para defender o próprio Estado, tá? A continuar te assaltando com impostos e regulações. Você está fazendo o papel de bobo. Você está ajudando o inimigo. Ajude você. Não gastem o tempo de vocês escrevendo comentários em redes sociais contra a corrupção. Prefiram combater o socialismo, já que tem gente demais já falando em corrupção. Toda essa ladainha de Operação Lava Jato, que durou tanto tempo, teria recuperado 3, 4 bilhões. Veio a quarentena socialista e de uma vez pegou mais de 1 trilhão. Enquanto a corrupção pega 2, 3 bilhões, o socialismo pega mais de 1 trilhão. Compare nas outras áreas do orçamento também, vocês vão ver as centenas de bilhões de reais. O socialismo desperdiça muito mais dinheiro do que a corrupção. E olha a gravidade do que eu estou colocando nesse vídeo. Nos governos Lula, Dilma, FHC, todo dia tinha um caso de corrupção. No governo Bolsonaro até hoje não tem nenhum caso. E mesmo assim querem chamar ele de corrupto, sem dizer o porquê, obviamente. Agora, o socialismo ele é praticado à luz do dia e ainda é aplaudido pela direita. Uma pessoa é acusada de ser corrupto, mas de ser socialista não. Socialismo é tido como qualidade. Usam isso até para argumentar contra a esquerda. A palavra socialismo deveria ser uma palavra que assusta a criança. Deveria ser um palavrão. O indivíduo hoje se defende, se ele fosse chamado de corrupto, mas pratica socialismo à luz do dia. Entendeu? E ainda se vangloria disso. E pior, ainda disputa com a esquerda para ver quem é mais socialista que o outro. Quando um blogueiro ou um esquerdista fica te pressionando, aí falando de um monte de problema do Brasil, responde assim, ó, eu não vou roubar as pessoas a pretexto de resolver problema, eu não sou Deus, eu não sou socialista, vai tomar naquele lugar, entendeu? E eu quero dizer aqui nesse vídeo que se eu fosse falar coisas que as outras pessoas já estão falando por aí, eu não iria talvez nem fazer o canal. Eu espero que você tenha assistido uma boa parte do vídeo para chegar a uma conclusão. Todo mundo sabe que quem é corrupto, de acordo até com a ótica estatal, é a esquerda. Mensalão, petrolão, quarentena, tudo isso a gente entende muito bem. E algumas pessoas podem não ser mais inscritas depois do que eu disse, mas era importante dizer.